Sou da opinião de que a filosofia deles, se assim posso dizer, precisa provar que não apenas parece cada vez mais inofensiva, como um parasita em desenvolvimento dentro da sociedade anfitriã, mas também que é útil de fato. A filosofia deve mostrar que pode ajudar a lidar com os desafios de uma sociedade consciente de seus próprios avanços. A conversa a seguir é provavelmente uma das mais fascinantes que já conduzi. Peter Sloterdijk é um fenômeno excepcional. Muitos o consideram um dos maiores filósofos contemporâneos da Europa. No entanto, suas declarações também encontram forte resistência. Ele não foge da polêmica nem do confronto, uma expressão de liberdade absoluta. O luteranismo de Peter cresceu na Alemanha do pós-guerra. O fluxo da história o moldou profundamente, tornando-o quem é. Um pensador que enxerga os males do nosso tempo e busca as raízes da filosofia ocidental. Sua crítica radical à modernidade permeia toda a sua obra. Ele cria um diagnóstico implacável e mostra como podemos transformar qualquer utopia em algo possível para os habitantes da Terra. No Collège de France, em Paris, Peter Sloterdijk oferece um ciclo de palestras sobre a Europa. Foi lá que nos encontramos para conversar. À nossa frente, sobre uma grande mesa, repousava a plenitude de sua obra. Então, mergulhamos no complexo labirinto de seus pensamentos. No fundo da minha mente, uma questão. Qual o papel de um filósofo na sociedade atual? Olá, boa tarde. Fiquei surpreso quando o vi chegando. Veio com os bolsos do casaco cheios e os cabelos em desalinho. Você se preocupa com a aparência? Bem, é uma velha tradição europeia que as pessoas, ao se exporem em público, se tornem visíveis. Sair da invisibilidade também envolve um certo elemento de autorreflexão estética. E se você não tem a graça natural de ter cabelos bem posicionados, então tem a responsabilidade por sua própria aparência. Nesta conversa, queremos entrelaçar seu caminho intelectual com sua história de vida, para entender qual a influência da biografia na sua obra e mentalidade. É difícil para você falar sobre sua vida? Ou acredita que se pode tirar algo valioso disso? Eu acredito que só se pode contar a história da própria vida em 2 ou 3 momentos excepcionais. Uso uma metáfora que talvez hoje não faça mais sentido para muitos. Quando viajávamos de trem antigamente, podíamos nos inclinar para fora da janela. Em algumas janelas, havia avisos como "não se incline para fora". A ideia é, se a vida for comparada a uma viagem de trem, só há 2 ou 3 momentos em que conseguimos ver toda a composição, da locomotiva até o último vagão. Esses são os momentos autobiográficos em que conseguimos contar a história como um todo. Mas eles são raros, e hoje, por razões técnicas e biográficas, eu não posso mais me inclinar para fora da janela. Só posso responder a perguntas específicas, mas não criar uma narrativa coerente. Paul Valéry e Martin Heidegger compartilhavam uma aversão ao romance, à narrativa e à autobiografia. Valéry abriu um de seus textos com a citação latina Vita Cartesi Simplicissima, que sugere que a vida de Descartes foi extremamente estável e simples. Heidegger, por sua vez, começou uma palestra sobre Aristóteles dizendo: Aristóteles nasceu, viveu e morreu. E ponto. Estou mais próximo desse espírito. Para alguém querer contar sua biografia, é preciso certa felicidade ingênua, uma espécie de estupidez feliz e a ilusão de que a vida pode ser transformada em contexto explicativo. Para acessar o pensamento de Sloterdijk, precisamos nos entregar a essa ilusão biográfica e descobrir o que o tornou o filósofo que é. Peter Sloterdijk nasceu em 1947, em Karlsruhe. A Alemanha estava dividida em 4 zonas administradas pelas potências vitoriosas: URSS, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos. O milagre econômico ainda estava distante.
O país em ruínas e a escassez de recursos marcaram a infância de Sloterdijk e influenciaram sua visão sobre ordem e caos. Você pode nos contar suas primeiras memórias de Karlsruhe? Em que ambiente você cresceu? As marcas da Segunda Guerra ainda estavam visíveis. Minhas primeiras memórias da guerra surgem aos 4 ou 5 anos, quando minha família se mudou para Munique. Morávamos perto de um campo de aviação militar americano. As primeiras ruínas de que me lembro eram as de casas em Munique. A casa vizinha à nossa tinha sido atingida por bombas. Como criança, eu não percebia isso como destruição. Eu via como se houvesse 2 tipos de casa, as inteiras e as quebradas. Essa ontologia infantil me ensinou que o que está quebrado também é legítimo, tão válido quanto o que está inteiro. Isso revela um positivismo infantil profundo, uma crença de que as coisas, mesmo ruins, estão sempre em ordem. O caos também é um lugar onde a vida acontece. Essa descoberta infantil me levou longe. Desde pequeno, eu era alguém que não tinha relação positiva com a ideia de limpeza. O quarto das crianças, aliás, é o lugar onde surgem muitos conflitos. Os pais querem ordem, mas nem toda criança deseja isso. Até hoje sou assim. Meus pensamentos muitas vezes são desorganizados, caóticos, mas isso faz parte da minha natureza. Eu prefiro um jardim inglês a um francês. O jardim francês é neurótico. O inglês, com sua desordem natural, me agrada mais. A obra de Peter Sloterdijk também se assemelha a um jardim inglês, entrelaçada, exuberante, caótica à primeira vista. O contexto histórico o marcou profundamente. Mas há uma pergunta que permanece. Onde está a origem da liberdade radical que transformou sua vida, seus pensamentos e suas decisões intelectuais? Talvez a resposta esteja na ausência do pai, um holandês que deixou a família quando Peter tinha apenas 10 anos. A partir de então, ele nunca mais teve contato com ele. Sloterdijk se junta à grande multidão de crianças que cresceram sem pai após a guerra. Mas ele transforma essa ausência em força. O filho sem referências busca seus próprios pais ideológicos. Como você vivenciou essa ausência, especialmente a do seu pai? Durante a infância, não considerei essa ausência uma desvantagem. Na verdade, senti como se tivesse me livrado de uma influência errada. Anos depois, li Sartre dizendo que a ausência do pai foi uma sorte em sua vida, e me identifiquei com isso. Ele dizia que homens com o velho pai nas costas precisam carregar um fardo para mover o mundo, e que estão sempre em guerra interna contra esse pai. A ausência do pai real pode sim ser uma grande vantagem. A maior delas é que se ganha o direito de escolher seu próprio pai. Não existem bons pais como regra. O problema não está nas pessoas, mas no vínculo biológico de paternidade, que é arbitrário. As crianças, quando têm sorte, crescem sem esse peso. O abandono pode se transformar em uma forma superior de sociabilidade. Quando olho ao meu redor e vejo meus livros, sinto que todos são pais virtuais. Pais que se pode folhear, navegar, entender. Tenho, por isso, uma relação especial com os livros. Até uma relação erótica, talvez. Sempre fui simpático aos livros por representarem uma autoridade paternal que posso aceitar. Se o pai biológico está ausente, outros modelos precisam ser buscados. Sloterdijk os encontra nos livros, nas obras filosóficas, especialmente em Kant, mas também na literatura e na poesia. Além de Goethe e Schiller, ele descobre os heróis modernos que vagueiam pela névoa em busca de um caminho, como Camus e Musil, autor de O Homem Sem Qualidades. Para Sloterdijk, literatura e filosofia são igualmente essenciais. Ele diz, para ser filósofo é preciso se tornar um personagem de romance. Como estudante já estudava Kant. No ensino médio, tive um professor de matemática que, aos 16 anos, nos apresentou a crítica da razão pura.
Ainda tenho uma edição antiga desse livro, do século XIX, com papel fino e encadernação requintada. E lembro da descrição que Robert Musil faz no romance As Confissões do Jovem Torles. A leitura da crítica dava a sensação de uma mão esquelética girando o cérebro por dentro. Tive essa experiência também ao ler Kant cedo. Antes mesmo de concluir o ensino médio, Sloterdijk já havia lido quase tudo de filosofia, mais do que de literatura. Na universidade, escolheu como tema de pesquisa a história da autobiografia na República de Weimar. Para ele, era a ponte ideal entre literatura e filosofia. Em 1976, Sloterdijk conclui seu doutorado na Universidade de Hamburgo. Sua tese sobre a autobiografia na República de Weimar mostra como, naquela época, as narrativas pessoais eram utilizadas para afirmar o próprio sentido e a importância do indivíduo diante das convulsões sociais e políticas, abrindo assim a porta para sua futura carreira acadêmica. Mas, em vez de seguir o caminho tradicional, ele se afasta do meio intelectual e se retira. Ele recusa a filosofia convencional e começa a construir um pensamento próprio, fora da ortodoxia universitária. A inspiração para essa ruptura com a tradição filosófica veio de longe. Entre 1978 e 1980, Peter Sloterdijk passou um período na Índia, onde visitou o ashram do místico Bhagwan Rajneesh, também conhecido como Osho. As imagens que normalmente são mostradas sobre aquele ashram não correspondem à minha experiência. Eu não era um residente fixo, mas sim um visitante ocasional. Assistia a algumas palestras, participei de alguns exercícios espirituais, mas nunca fiz parte de qualquer histeria coletiva. No entanto, mesmo como observador externo, Sloterdijk absorveu ideias e vivências que o influenciaram por muitos anos. Para ele, esse período pertence a uma busca, a busca por algo convincente. Ele queria ser convencido. E diante da história terrível da qual a Alemanha havia emergido, parecia plausível, até necessário, buscar referências no Oriente. Foi também um gesto de distanciamento em relação à esquerda intelectual alemã, uma tentativa de descobrir algo novo por meio da meditação, da filosofia oriental, de uma espiritualidade mais livre. Os professores e intelectuais alemães, especialmente os filósofos, têm pouco interesse por culturas não europeias. Basta você mencionar um ashram ou o nome Rajneesh, que eles já desacreditam tudo. No entanto, a palavra ashram não tem uma tradução adequada no Ocidente. Não é um mosteiro exatamente. É mais como um retiro espiritual, um lugar para se fazer uma pausa interior. E para Sloterdijk, a pausa tem um valor especial. Ele defende que, no meio do movimento contínuo da vida, quem consegue pausar está em posição de viver algo único, a experiência de parar e observar. Não estamos condenados à continuidade, podemos fazer pausas. Após esse período de pausa, Sloterdijk retorna à Europa com força total e lança uma bomba filosófica. Em 1983, publica Crítica da Razão Cínica. Tinha 36 anos. O livro se torna um best-seller inesperado. Vende mais de 120 mil cópias, um feito raro para um livro de filosofia. Com ele, Sloterdijk se estabelece como uma das vozes mais provocadoras da filosofia alemã contemporânea. Na época, a escola de Frankfurt dominava o cenário intelectual. Seus representantes, como Jürgen Habermas, partiam da psicanálise e do marxismo para desenvolver uma teoria crítica da sociedade capitalista. Mas Sloterdijk tomava outro caminho, o da crítica ao próprio racionalismo moderno. A confirmação de seu sucesso vem justamente quando Habermas, o principal nome da escola de Frankfurt, reconhece a importância do livro de Sloterdijk. Crítica da Razão Cínica é, antes de tudo, uma crítica da modernidade. Sloterdijk argumenta que o ser humano moderno sofre com o colapso de uma ilusão.
A crença de que todo mal é fruto da ignorância e que bastaria conhecimento suficiente para erradicá-lo. Essa ideia racionalista herdada do iluminismo está, segundo ele, falida. O título do livro é uma referência direta à crítica da razão pura de Kant, mas com uma reviravolta. A cultura moderna, diz Sloterdijk, está doente, e é preciso entender essa doença. Uma cultura está doente quando, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, milhões de pessoas, todas cristãs, matam-se mutuamente em nome de um sistema. Havia católicos franceses, protestantes alemães, ortodoxos russos, todos batizados, todos imersos em culturas religiosas e iluministas, e mesmo assim mergulhados num massacre. Isso mostra que a razão, em algum momento, virou piada. A catástrofe da Primeira Guerra Mundial, para Sloterdijk, representa o colapso do que havia de comum na cultura europeia. Por isso, ele sugere um retorno à filosofia grega, mais especificamente ao cinismo de Diógenes de Sinope, no século IV a.C. Diógenes, que viveu voluntariamente na pobreza, dormia em um barril, criticava abertamente os poderosos e denunciava as convenções sociais. Em seu encontro mais famoso, quando Alexandre o Grande se aproxima dele e pergunta se pode fazer algo, Diógenes responde: "Sim, saia da frente do sol." Essa frase é histórica porque marca o momento em que o espírito se separa do poder. A história da filosofia europeia está sempre sob suspeita de estar aliada aos batalhões mais fortes. Diógenes representa a recusa, a ideia de que o pensador não deve nada ao conquistador e, portanto, também não aceita seus presentes. O cinismo de Diógenes é, para Sloterdijk, uma virtude. Ele usa o riso, a irreverência e a provocação como ferramentas de pensamento. Com isso, ajuda as pessoas a entenderem a hipocrisia da sociedade. Sloterdijk acredita que esse cinismo antigo pode combater o cinismo moderno. Este último é muito mais perverso. O moderno cínico sabe que está mentindo, sabe que está fazendo algo errado, mas faz assim mesmo, com orgulho. É uma figura da desinibição moral. A ideologia, por mais equivocada que seja, pode ser inocente, pode vir da boa-fé. Mas o cinismo moderno é consciente, descarado. Ele fabrica falsificações de propósito. Por isso, precisamos mostrar todo o processo da falsificação da verdade. Nietzsche, aliás, já fazia isso. Investigava a origem dos erros e mentiras para evitar que o choque viesse só no fim. Queria compreender desde o início onde e por que os valores estavam errados. O cinismo de Diógenes também reafirma a inseparabilidade entre corpo e mente. Uma ideia que contradiz diretamente a teoria do conhecimento de Platão. Para Platão, há uma separação entre o mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo que percebemos com os sentidos. Sloterdijk critica essa divisão. Ele afirma que a filosofia europeia começou com um erro, justamente com essa separação platônica entre mente e corpo. Segundo ele, levamos mais de 2000 anos para perceber esse desvio de origem. E agora é preciso juntar os pedaços e escrever uma nova história da filosofia, uma alternativa. Esse é, para ele, o verdadeiro trabalho da filosofia atual. Sair da falência histórica da razão. Em Crítica da Razão Cínica, Sloterdijk dialoga fortemente com Nietzsche e Martin Heidegger. Heidegger, nascido em 1889, foi um pensador que se dedicou à fenomenologia, uma filosofia centrada na experiência como fonte de conhecimento. Ele propôs uma pergunta central: o que é o ser humano, aqui e agora? No entanto, Heidegger é uma figura controversa, especialmente na Alemanha, devido à sua proximidade com o nazismo. Mesmo assim, Sloterdijk reconhece sua importância e se apoia em suas ideias para propor uma nova forma de pensar. Com o sucesso de Crítica da Razão Cínica, ele se torna uma nova voz da filosofia alemã.
uma voz provocadora, muitas vezes polêmica, que não se prende a convenções. Sua abordagem gera controvérsias violentas com a escola de Frankfurt, o que apenas reforça seu estilo combativo. Sloterdijk não busca o consenso. Ele busca o confronto com as ideias estabelecidas, recusa a obediência à tradição e, ao fazer isso, devolve à filosofia sua potência provocadora. Em 1999, o discurso de Peter Sloterdijk, Regras para o Parque Humano, foi publicado como um livro e deu origem a uma das controvérsias mais intensas da filosofia contemporânea. O texto dialoga com a Carta de Heidegger sobre o humanismo, escrita em 1947, onde o filósofo alemão afirma que o tempo da filosofia humanista havia chegado ao fim. Segundo Heidegger, as doutrinas que colocavam o ser humano no centro do universo, conferindo-lhe o poder de moldar o mundo através da cultura e da literatura, já não serviam mais como base legítima para a organização da sociedade.